A chave que me fez soltar os medos, presença. Como é que eu desenvolvi presença? Você já sabe, porque você já ouviu no episódio passado. Agora, você sabe o que essa presença significa no meu cotidiano e que pode significar no seu também? Não? Então vem aqui que o episódio de hoje está muito especial. Eu fiz até uma lista, as minhas listinhas de papel aqui, que eu adoro. Eu fiz até uma lista de benefícios que a gente vai alcançando, cada um à sua maneira, cada um com o seu jeitinho, cada um com a sua predisposição, porque também tem isso, o que você quer, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos mais profundos, mas tudo isso está aqui listado para a gente bater um belo de um papo hoje, e eu vou te contar o segundo tripé que me fez mudar o estilo de vida sem peso. Mas antes você já sabe, se você tá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast. Se você tá no YouTube e ainda não tá inscrita ou inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações de onde você estiver, compartilhe esse vídeo, contribua com o canal e bora pra vinheta e vem conversar sobre presença. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Olha só, se você está aqui nesse episódio, não escutou o episódio passado, volta lá, que a gente começou a conversar sobre os 3 pilares que me fizeram, que contribuíram para que eu realmente mudasse o meu estilo de vida para uma vida mais saudável e menos insalubre do que eu tinha antes. E esse é um tema que eu sei que serve muita gente, porque das coisas mais difíceis que tem é a gente conseguir mudar o nosso estilo de vida. Então, no episódio passado eu falei sobre a prática. E a prática vai trazer a gente, ou melhor, a prática faz com que comece a se desenvolver o nosso fluxo de presença. E todo mundo sabe, mas ninguém sabe como fazer isso, né? Ou seja, sabe como fazer isso, mas fica travada aí muitas vezes em como que a gente consegue ampliar a nossa experiência no momento presente. Como é que a gente consegue ficar mais no aqui e agora e menos no passado ou menos no futuro que nem aconteceu ainda, que a gente está preocupada com ele, saca? Então assim, se esse também é seu caso, então vai lá no episódio passado, escuta o que eu falei da prática, vem pra cá e ouve o que eu vou falar sobre presença, porque a presença é tão importante que eu fiz aqui essa listinha, elencando os benefícios de uma vida com presença. E claro, tem aqui o traço que eu coloquei da minha experiência, mas isso não significa que a sua experiência não possa ser até melhor do que essa aqui, ou trazer outros elementos que eu não coloquei aqui. Então, o que eu quero? Compartilhar contigo uma experiência. E eu tenho certeza que quando a gente começa a desenvolver uma prática, por mais difícil que seja no começo, tipo, sabe, aquela coisa de vou mesmo assim? Bom, então assim, por mais difícil que pareça no começo, por mais complexa que pareça no começo, quando a gente abre espaço para essa prática do todo dia, isso vai levar a gente para a presença. E quando a gente chega na presença, a gente tem benefícios que eu vou listar agora. Um primeiro benefício, sem dúvida nenhuma. Quando a gente fala em presença, a gente está falando de eliminar ou ir eliminando pouco a pouco, a partir da nossa experiência daí na prática, as emoções tóxicas do nosso dia a dia. E por que eu tô falando de emoções tóxicas? Porque todas as vezes que a gente pensa, ou melhor, todas as vezes que a gente cai naquele ciclo de pensamentos repetitivos que levam a sentimentos repetitivos, que criam aquele turbilhão de emoções que nos fazem mal, a gente gera muito hormônio do estresse para o nosso corpo. Gerando muito hormônio do estresse para o nosso corpo, a gente desequilibra a nossa saúde. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que é bastante comum, né? Eu tenho algumas pessoas que me perguntaram assim, nossa, eu tô comendo super saudável, por que eu não emagreço? A minha primeira pergunta para essa pessoa é, como é que tá o seu cotidiano? Tá de boa, tá estressada? Vixe, estressada é apelido, faz anos. No geral eu ouço isso, ou coisas parecidas com essa. Por quê? Porque o estresse tem hormônios que desequilibram o nosso corpo físico. Não é só as emoções, não está relacionado só com uma mente desequilibrada, com
um emocional, né, como a gente costuma dizer aí popularmente, desequilibrado. Tem a ver com o desequilíbrio do corpo físico também. Lembre-se que quando a gente fala de saúde pro Ayurveda, a gente está falando de uma saúde sistêmica. Ou todo está equilibrado, ou um desequilíbrio em um ponto, sim, vai levar ao desequilíbrio do todo. E aí esse desequilíbrio vai se alastrando se a gente não cuida dele. Por isso que é importante, muito, 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 muito importante, a gente começar cada vez mais a aliar e não a dividir quando a gente for fazer tratamentos. Aliás, aqui a gente sempre faz tratamentos com tudo junto, né? Com mente, corpo, emoções, justamente para que esse tratamento tenha potência, para que ele resulte não só numa melhora durante o tratamento, mas que não tenha depois o efeito rebote. Isso é muito importante. Agora, o que eu tô falando aqui hoje vai além da questão do tratamento. É assim, ó, eu fiz o tratamento, ou melhor, tô conseguindo fazer coisas para reequilibrar o meu corpo. Como é que eu sigo nesse reequilíbrio? Como é que eu não deixo as minhas emoções, os meus auto-boicotes, sabe assim, os pensamentos, os sentimentos, aquela coisa do desânimo, aquilo que tira a gente do nosso eixo de reequilíbrio, como é que eu não deixo isso ficar mais forte do que a minha vontade realmente de transformar a minha saúde mente e corpo, de transformar a minha vida, de ter uma vida mais tranquila, menos ansiosa, mais feliz. Como é que eu faço isso? A gente começou com a prática. Então a prática no começo ela pode parecer complexa, mas você tem que insistir, mesmo assim. Separa lá o seu momento, não precisa ser pesado, pode ser meia hora por dia para você praticar pranayama, meditação, para você começar a organizar a sua alimentação, para você começar a dormir um pouco mais cedo, percebe? Você vai acrescentando elementos que você consegue dar conta de praticar todos os dias, isso é muito importante. Bom, consegui organizar isso, Van, para onde que eu vou? Aí você vai desenvolver a presença. E a presença, quando ela está associada com os exercícios, ou melhor, com as técnicas de meditação e de respiração para você, que são adequadas para você, que são certas, que são potentes, quando a gente utiliza esse recorte do yoga no seu cotidiano, na sua prática cotidiana, você desenvolve uma coisa que a gente chama de presença. E essa presença com esse yoga com recorte de prática terapêutica, ela então te faz diminuir as emoções tóxicas que você sentia. Por quê? Porque pouco a pouco você vai dando a atenção pro aqui e agora. Você vai desenvolvendo mais concentração e mais foco no que você está fazendo aqui. Você desenvolve técnicas de respiração e vai se tornando consciente de que, putz, estou no passado de novo, ou putz, estou no futuro de novo. E aí você desenvolve técnicas rápidas que você pode utilizar ao longo do seu dia que te traz para o aqui e agora de novo. Ou seja, você começa a ensinar o seu cérebro, você começa a reprogramar o seu cérebro, mostrando para ele que existe um outro caminho e que você quer seguir esse outro caminho. Então você começa a focar no momento presente. Mas vai ser assim? É assim. Por quê? Porque aquela prática de todo dia começou a estimular uma coisa que a gente chama de consciência. Então você foi tomando consciência das suas ações, tomando consciência dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, dos seus sentimentos. E quando a gente toma consciência, a gente começa a fazer coisas para modificá-lo. A gente sai do lugar do sofrimento e a gente começa, então, a ocupar o lugar de observadora disso que machuca a gente. E isso é muito legal. Isso é um fluxo, não é do dia para a noite, por isso que precisa ter a prática. Por isso que, se não tiver combinado com a prática, a presença, ela não chega. Então, é um caminhar, mas é um caminhar que vai ser muito benéfico. Olha só, então, essa é a primeira coisa. A gente começa a viver no momento presente e a nossa mente e o nosso corpo começam a se beneficiar com isso, porque da mesma forma que vai diminuindo as emoções tóxicas, o nosso corpo começa a diminuir a enxurrada dos hormônios do estresse e começa a vir o que no lugar?
hormônios do relaxamento. Então a gente vai entrando em equilíbrio, em homeostase, beleza? Segunda coisa, a gente sai do automático. Com a presença, a gente vai deixando de ter aquela resposta luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga. Sai do automático e começa a ampliar a nossa perspectiva e, portanto, as nossas respostas diante de situações estressantes. Então a gente começa a ter uma criatividade em todos os sentidos, inclusive nesses momentos de estresse, muito maior. E é muito legal quando você começa a ver como que você vai expandindo as suas respostas diante dos perrengues da vida. Outra coisa, então, bom, com o foco eu já falei, né, que a gente começa a se concentrar cada vez mais. E esse foco é muito legal porque vai estar relacionado com uma clareza mental, não com aquela confusão de ideias, aquela confusão de pensamentos, aquela rádio que parece que não para nunca na nossa cabeça. Isso vai pouco a pouco, ao longo do tempo, diminuindo e é muito, muito, muito positivo para a nossa saúde. Você começa a mergulhar no seu eu. E aí tá a chave da mudança. Então lá, ó, na primeira fase, vamos chamar assim, no primeiro P de prática, você começou a abrir espaço para a manifestação do seu eu. Quando você se acostuma com a prática, quando você já está introjetada e já está inserida no seu cotidiano essa prática, quando você vai se abrindo cada vez mais, sem medo, para esse fluxo de autoconhecimento, você vai liberando as crenças que limitavam você a atingir esse seu eu. E você vai ampliando o contato com o eu que é sua essência, que é essa vida que só você tem, essa característica, essa qualidade, essas qualidades, essas características, esse ser mesmo que é só você, ele só aparece quando você dá espaço para a sua essência fluir. Sem pressão, sem medo, sem um monte de culpa, sem nada disso. E é muito lindo e é muito potente isso, porque você começa a perceber as suas potencialidades. Você começa a descobrir, sabe isso que a galera tanto fala de autenticidade, propósito e etc. Você começa a descobrir isso neste caminhar. Então, é por isso que em muitos livros de yoga, ou muitos textos e etc., quando a gente lê assim, né, que as pessoas dizem assim pra gente, não se atenta no resultado, se atenta no trajeto. E a gente vai, caramba, o que é isso, né? É porque o resultado, ele não vai ser aquilo que você esperou lá no começo, no geral. Por que não? Porque você muda nesse trajeto. Quando você entra em contato com o seu eu, é tão forte, é tão lindo, por menos tempo que seja, por flashes de contato, de aquietamento, de silenciamento da mente. Pode ser até pouco, mas é tão forte, é tão grande essa presença de si mesmo que você vai sentir, que você muda. Então você vai deixando coisas. E é por isso que eu disse aqui que a presença é a chave que foi fazendo com que eu soltasse os meus medos. Por exemplo, um medo que eu tinha muito presente era da morte. Tanto minha quanto das outras pessoas que estavam perto de mim. E eu não me conformava, por exemplo, com a morte do meu pai, que foi muito rápida, que foi muito jovem, etc e tal. E eu senti nisso daí uma grande mudança quando eu comecei a fazer pranayamas, yoga, né, o yogasana também, e meditação. Por quê? Porque porque as coisas vão ficando leves, você vai conseguindo, é como se a gente fosse entendendo o que é esse lugar que a gente está. Então a gente vai entendendo a si mesma, a gente vai entendendo mais o humano, a gente vai mergulhando nesse humano que tem na gente, mas que também está nas outras pessoas. E vai deixando as crenças limitantes, vai deixando os medos, vai deixando isso com leveza. É muito legal isso. Por isso que você não coloca expectativa. Por isso que você não fica projetando assim, eu vou fazer isso para ser assim. Não. Não pensa para ser assim. Pensa assim, eu vou fazer isso para tornar bem fluido, tornar o caminho aberto para a manifestação do meu eu. E você vai se surpreender
com você mesma. Você vai se surpreender com a potência de alegria, com a potência de vida, com a criatividade, com a segurança que esse seu eu expressa e que a gente abafa por conta de costumes, de, sei lá, de educação e etc. Não importa isso hoje. Importa é você já começar a sua prática para você, daqui a pouco, tá aí nesse momento presente. E nesse momento presente, tanto no seu cotidiano, que alivia estresse, quanto nesse momento presente de práticas de pranayama e de meditação, que deixa, ou melhor, que faz com que o seu eu mais profundo se manifeste no seu cotidiano. E aí você vai se descobrir única. Como? Porque vai surgir uma coisa em você chamada prana. Tchananã, o nosso terceiro ponto então é prana. Mas você poderia me dizer assim, mas Van, eu não tenho prana? Tem. Só que talvez ele pode estar aí meio confuso com tudo, pode estar meio apagadinho, e sobre isso a gente vai conversar no nosso próximo episódio. Então, ó, retomando 2 episódios, a gente falou da importância da prática para você chegar no momento presente, e quando você está no momento presente, você começa a literalmente mergulhar dentro de si mesma, e quando você faz isso, automaticamente o seu prana começa a fluir e a se harmonizar. E por que que isso é importante? Por que que o prana é tão importante? Você vai saber no nosso próximo episódio. Então, você já sabe. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar de terça e quinta às 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!